Olá, seja bem-vindo ao meu curso de mapeamento de processos. Meu nome é Iago e estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho sobre o BPN no BSAT. Primeiramente, a gente precisa definir o que é um mapeamento de processo. Mapeamento de processo é uma etapa fundamental para estar em conformidade com a LGPD. É a análise do caminho que o dado pessoal percorre desde o momento em que é coletado pela organização até o seu descarte. Ou seja, quando a gente faz um mapeamento de processo, a gente consegue descobrir de onde o processo começa, onde o dado começa. Por exemplo, numa recrutação. A recrutação começa quando o currículo chega até a pessoa, até o departamento do RH. Então, o dado começa naquela parte. Depois, durante o processo de recrutamento, seleção das pessoas, até a efetivação, a gente tem, entre aspas, o descarte, que seriam os outros currículos que não foram selecionados. Algumas empresas podem deixar no banco de currículos, outras simplesmente descartam. Então, com o mapeamento de processo, a gente começa a ter um início, um meio e o fim daquele dado. Bom, a gente consegue identificar a origem dos dados e dos canais utilizados, quais dados são tratados, se são dados pessoais ou dados sensíveis, com quem eles são compartilhados, ou seja, se são compartilhados entre áreas, se é compartilhado entre um fornecedor, um cliente, um representante, e onde e como são armazenados. E identificar também a exclusão dos dados. O ciclo de vida dos dados, a gente começa pela coleta, vai pelo processamento, a análise, o compartilhamento, o armazenamento, a reutilização e a eliminação. Esses dados tem no artigo da LGPD, caso queiram dar uma pesquisadinha depois. Então, aqui a gente tem a fase, né? Coleta, processamento, análise, compartilhamento, armazenamento, reutilização e eliminação. E a gente tem um comparativo entre antes e depois com a LGPD. Então, por exemplo, com a coleta, os dados eram coletados indiscriminadamente. Quem nunca já acessou aquela fanpage que tinha que colocar o dado, CPF e data de nascimento, sendo que não precisava, só precisava do e-mail. Hoje, com a LGPD, os dados devem obedecer o princípio da necessidade e da finalidade. O processamento, os dados podem ser processados sem um tratamento específico. Então, quem nunca recebeu uma mensagem de um cara que você nunca colocou o e-mail? Então, antigamente, os bancos de dados de algumas, não digo empresas, mas dessas fanpages que recolhem dados, utilizava para vários outros. Então, por exemplo, você se cadastrava para receber um e-book. Do nada vinha algum canal de televisão te ligando porque você contratar o serviço, sabe? Então, hoje não. Hoje ele só poderá realizar, o processamento só poderá ser realizado se o tratamento estiver enquadrado no artigo 7. Análise. A análise de dados é feita para entender o mercado e conhecer o perfil das pessoas e definir estratégias para oferecer bens e serviços para o público-alvo. Com a LGPD, a análise de dados deve levar em consideração a finalidade da coleta. Deve ser obedecido o princípio de tratamento com um propósito legítimo, específico e explícito. Ou seja, então, com o RH, por exemplo, os dados utilizados no RH são feitos para poder contratar a pessoa e não para gerar um lead para, vender um consórcio, vender uma moto, alguma coisa assim do tipo. Então, ele tem um tratamento específico para análise e utilização daquele dado. Então, a gente tem um compartilhamento, igual eu citei antes, antigamente, você fazia um cadastro no e-book e do nada você estava recebendo ligação de um terceiro que você nunca viu na vida. Hoje, para compartilhar esse dado, você deve dar o seu consentimento. Então, normalmente, vocês já perceberam que sempre tem assinar esse termo de contrato de privacidade. Então, vocês sempre tem que marcar flagar e enviar. Lá vai estar explicado, os dados aqui, por exemplo, quando você está num consórcio, quando você compra um consórcio, seus dados são compartilhados com algumas empresas para poder fazer o tratamento, para poder fazer a validação e análise. Dentro dessa lei de privacidade, que as administradoras, por exemplo, disponibilizam, eles vão explicar, a gente usa, por exemplo, o Newcom para registrar seus dados. A gente usa uma plataforma X para poder fazer a validação dos seus dados, como Serasa e etc. Então, normalmente, hoje é obrigatório que as empresas falam, eu compartilho o meu dado para tal site porque é necessário fazer tal coisa. O armazenamento, os dados pessoais são armazenados e mantidos por tempo indeterminado. Os dados pessoais devem ser armazenados e mantidos por prazos definidos, ou seja, até que a finalidade seja alcançada. Então, voltando ao exemplo do RH. Digamos que a pessoa entregou o currículo, ela não foi admitida na empresa. Então,
a empresa tem que ligar para a pessoa e falar, ó, posso colocar seu currículo no meu banco de dados ou você quer que descarta? Aí a pessoa vai falar, não, eu quero que descarta. Eu não quero que vocês mantenham meus dados. Então a empresa vai ter que ir lá e descartar, que é a última fase. A reutilização dos dados. Os dados eram reutilizados sem necessidade de consentimento. Isso acontecia muito com lead. Então, por exemplo, digamos que uma linha telefônica te liga e fala, ó, você quer contratar meu serviço? Aí você falava, não quero, por favor, não me retorne mais. Não dava 6 meses, a pessoa ia lá e te ligava de novo. Falava, você quer contratar meu serviço? Hoje não. Se você falar, ó, eu não quero que você use meus dados. Acabou. Não tem essa história de ter uma segunda ligação. Eliminação. Os dados pessoais são mantidos sem obrigatoriedade de serem eliminados. Os dados pessoais devem ser eliminados após o seu termo de treinamento. Então, aquilo que eu falei para vocês. Então, vocês têm que falar assim, ó, eu não quero que meus dados sejam mantidos. Então, a empresa vai ter que ir lá e descartar os dados, obviamente, do jeito correto. Não, por exemplo, pegar um papel, amassar e jogar na lixeira. Vai ter que fazer todo um processo de exclusão desses dados e eliminação. Então, a gente vai prosseguir para as ferramentas que a gente pode utilizar para o mapeamento de processo. Então, essa fica para a próxima aula.